Bom, gente, já tenho aqui do outro lado da tela para dar início aqui às nossas entrevistas de hoje. Eu saúdo com muita alegria o economista, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia aqui do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos que nos acompanham aí também. Adhemar, quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado por você fazer esse papo conosco, abrindo aqui o programa, hoje um horário um pouquinho diferente. Hoje a gente começa com economia e depois trata das questões políticas aqui no Faixa Livre, mas o tema da economia não é nada menos importante do que o da política aqui no programa, viu, Adhemar? Porque nós temos boas e más notícias para trazer aqui nesse papo com você. Primeiro eu quero começar pelas boas notícias, né? Esse estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, publicado ontem, no dia de ontem, mostrou que a pobreza, a extrema pobreza e a desigualdade no Brasil chegaram, no ano de 2024, aos menores índices da série histórica, que foi iniciada lá em 1995, enquanto a renda média dos brasileiros atingiu seu maior patamar em 30 anos. Entre 1995 e 2024, a renda média mensal por pessoa cresceu quase 70%, de R$ 1.191 para R$ 2.015. O coeficiente de Gini, que é o indicador que mede a desigualdade, varia de 0 a 100, sendo 100 a desigualdade máxima, recuou quase 18%, de 61,5% para 50,4%. E a taxa de pobreza extrema caiu de 25% para menos de 5%. Os dados obtidos a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, a PNAD contínua do IBGE, revelam, porém, Adhemar, que essa melhora dos indicadores sociais não foi contínua ao longo desses anos. Ela foi ser concentrada ali em dois períodos, entre 2003 e 2014 e também entre 2001 e 2024, 2021 e 2024, tendo sido interrompida pela crise econômica de 2014, 2015 e também pela pandemia. Adhemar, uma ótima notícia, sem sombra de dúvidas, essa redução das desigualdades no Brasil. Agora, o que é que ela representa de fato? O que é que, na tua avaliação, levou propriamente a esse quadro? Foram os programas de transferência de renda, esse quadro do desemprego no país? Aliás, essa foi a conclusão a qual o IPEA chegou. Mas eu gostaria de ouvir a sua avaliação, o seu comentário a respeito dessa redução das desigualdades no Brasil ao longo dos últimos 30 anos, Adhemar. Anderson, então, bom dia novamente. Aí eu acho que tem uma combinação de elementos que a gente sempre tem que considerar. Né? Então, evidentemente, os programas de transferência de renda, eles têm um papel importante, né? Assim como tem um papel importante a questão do aumento do salário mínimo. Né? Então, esses dois elementos são elementos que são centrais nesse processo, tanto do crescimento da renda, quanto do processo de redução de desigualdades de renda. Né? Porque a gente tem que sempre lembrar que o Brasil tem muitas desigualdades, as de renda são apenas um aspecto dessas desigualdades. Né? Mas, então, a combinação entre o crescimento econômico, esses programas de transferência de renda e o aumento do salário mínimo, especialmente esse último, porque o aumento do salário mínimo ele tem um efeito muito poderoso do ponto de vista da redistribuição de renda. A gente tem que sempre lembrar que o salário mínimo, ele, além de ser um piso, né, das remunerações para quem trabalha no Brasil, ele é uma referência para as aposentadorias e benefícios, né? Então, isso é um elemento importante. Então, quando você sobe o salário mínimo, você também sobe as aposentadorias, né? E ele é um farol para as rendas do setor informal. Né? Então, quando sobe o salário mínimo, também serve de referência para uma série de prestadores de serviços que passam também a melhorar a sua remuneração. Então, o salário mínimo é extremamente importante, os programas de transferência de renda, e a gente vem, de certa forma, aprimorando esses programas, né?
mas fundamentalmente um quadro de crescimento econômico que permite que os aumentos de salário um pouco se generalizem. Então, esse é o quadro em que você tem essa melhoria, né, do desempenho da renda e a desconcentração da renda. Agora, por outro lado, a gente já viu, tanto no período anterior, né, você citou o crescimento grande entre 2013 e 2014, né, e depois a gente teve esse período pós-pandemia, né, onde você teve de novo uma retomada, mas, digamos, nesse último período, você tinha tido também um recuo, cerca de 10%, né, lá de 2019 a 2021, né, isso mostra, inclusive, que a queda ela tinha começado antes da pandemia, portanto, não pode ser atribuída só à pandemia, começou em 2019. Na verdade, era uma política de governo, né? Tem que lembrar que durante o governo Bolsonaro é desfeita a política de valorização do salário mínimo, né? Então, por isso, você não teve esse impacto, já começa a ir ali e, evidentemente, com a pandemia isso se acelerou, né? E a partir de 2021, você começa a ter uma recuperação ainda no governo Bolsonaro, que é acelerada, digamos, em 2022, inclusive com uma série de programas eleitoreiros, né? Quem lembrar daquela época, o Bolsonaro ele acelerou a distribuição de benefícios por conta da eleição e pensava retirá-los logo após a eleição, mas só que como ele perdeu a eleição, isso continuou. Então, esse é o quadro, né? Esse é o quadro. Quando sempre que você combina crescimento econômico, as políticas de melhoria do salário mínimo e a política de benefícios, né, programas de complementação de renda, você tem essa subida. Agora, evidentemente, a gente pode discutir aqui, mas esse processo todo ele acaba tendo limites. Então, para você ter isso de uma forma contínua, né, e mais estruturada, você precisaria de uma série de outras medidas que aí dizem respeito não apenas a retomar o crescimento econômico, mas ter um crescimento econômico de mais qualidade. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, viu, Ademar? Mas antes eu queria saber de você se, a partir desses números que a gente observa, é possível afirmar de maneira definitiva que esse quadro de melhoria da renda dos brasileiros, de redução das desigualdades, como mostra a pesquisa do IPEA, isso está colocado graças aos governos do Partido dos Trabalhadores. Foram os governos do PT que levaram fundamentalmente a esse cenário onde a gente tem uma melhoria das condições de vida ou pelo menos uma redução das desigualdades no país? Evidentemente, isso tem uma conexão muito forte com a democracia, né, e com os governos que ganharam as eleições, né, e aí a gente está falando de vários governos do Partido dos Trabalhadores, o que é muito importante. Mas eu acho que todos devem entender, e aí é uma coisa que pode ser estrutural no Brasil, que isso é um reflexo da democracia. E, portanto, quem quer mexer nisso tem que solapar a democracia no Brasil. Então, eu acho que essa é uma outra discussão que é importante se fazer. A defesa da democracia, ela também é uma defesa da redução das desigualdades. E por que eu falo isso? Porque é evidente, né? Se cada pessoa tem um voto, né? E se o voto é capaz de influenciar as decisões distributivas, as decisões de política econômica, as decisões sobre renda e salário, os mais pobres, né, que são a maioria, vão votar em partidos, né, que advogam esse tipo de política. Então, na verdade, o que a gente pode dizer é que a melhoria no quadro de distribuição de renda no país e o próprio crescimento da renda tem uma relação muito forte com a questão democrática, né? Evidentemente, dificilmente os pobres vão votar, e especialmente não vão votar seguidamente em programas econômicos que solapem, né, as suas condições de vida, né? Então, acho que isso é muito importante das pessoas entenderem. Uma das consequências da ampliação da democracia é exatamente a melhoria da renda dos mais pobres e um processo de melhoria da distribuição da renda. E quem tomou essa bandeira nesse período foi o Partido dos Trabalhadores, né? Inclusive acusado pela direita
permanentemente de estar fazendo aí a política eleitoral do nós contra eles. Mas é evidente, né? Se você toma a defesa de programas que beneficiam os mais pobres, né, e os pobres são a maioria, você, seguindo esse tipo de política, vai ganhar, a menos que você consiga enganar os mais pobres de certa maneira. Você pode conseguir isso uma ou outra vez, mas não pode fazer isso o tempo todo no regime democrático. Então, acho que uma conexão muito importante das pessoas terem na cabeça é isso. O regime democrático é o regime que permite que você melhore essas condições de vida dos mais pobres, porque os mais pobres são a maioria e têm no voto a sua capacidade de influenciar essa política. Tá certo. Muitas mensagens chegando aqui, viu, Ademar? Pessoal, continuem mandando aqui suas participações, suas mensagens também via Superchat. A gente vai colocar daqui a pouquinho na tela, algumas delas estão chegando para o Ademar comentar, analisar aqui comigo. Agora, o Ademar, os pesquisadores do IPEA, eles também buscaram respostas para a recuperação dos indicadores sociais pós-pandemia. E eles descobriram que a melhora do emprego e a expansão dos programas de renda, dos programas sociais e de transferência de renda tiveram igual contribuição nessa recuperação. Para a queda da extrema pobreza, especificamente, o peso das transferências de renda ele é maior. E eu queria tratar justamente disso, Ademar, porque, embora o nível de emprego tenha melhorado no Brasil ao longo dos últimos anos, esses programas de transferência de renda ainda são uma ferramenta fundamental de ascensão na pirâmide social. Eu queria te questionar a respeito do seguinte: os governos têm feito isso de maneira correta? A gente não deveria estar em um nível de emancipação da classe trabalhadora mais acentuado, porque, mais uma vez, há uma força muito grande ainda, uma capacidade muito grande dos programas de transferência de renda atuarem no sentido de mudar esse quadro de desigualdades. A gente está no momento em que isso ainda deveria ter, os programas de transferência de renda deveriam ter todo esse peso no que diz respeito a essa redução de desigualdades. A gente conseguiu alcançar um nível de emancipação da classe trabalhadora avançado no momento em que nós estamos. Já temos aí quase 3 décadas, aliás, temos mais de 3 décadas de programas de transferência de renda, Bolsa Família mais especificamente. A gente não deveria ter emancipado mais a classe trabalhadora ao longo de todo esse período? Olha, Anderson, aí eu acho que a gente tem que entrar com uma discussão que o Brasil é o famoso país, um daqueles países, né? A América Latina tem muito disso, mas o Brasil tem muito disso também, né? Em que você não resolve os problemas do passado e vai acumulando os problemas do futuro, né? Então, o Brasil até hoje não resolveu, digamos, a dívida da escravização lá no século XIX, né? Quer dizer, quando você decretou o fim do regime de escravidão, você não resolveu os problemas derivados de séculos de escravização no país, né? Então, esses problemas seguem até hoje, né? Tanto que vários movimentos sociais falam em reparação por esse processo. A gente ainda tem políticas como políticas de cotas, etc., né? Então, nesse caso da questão da renda, quer dizer, o Brasil tem tradicionalmente os problemas da exclusão. Esses problemas são históricos no Brasil, né? Então esse problema está colocado. O Brasil tem o problema estrutural da informalidade, né, que já estava colocado, e para isso, digamos, os primeiros programas de benefícios sociais tentam trabalhar. Porém, você soma a isso os problemas modernos, né? Então a gente sabe que esse novo surto tecnológico, né, que está sendo introduzido, em que talvez a inteligência artificial seja, digamos, a coisa mais discutida, né, terá também impactos sobre o mercado de trabalho, impactos negativos. Sempre que você entra com novas tecnologias, você exclui gente do mercado de trabalho, né? Então, infelizmente, eu acho, e a gente está vendo isso, inclusive, em países muito desenvolvidos, em países que não têm problemas de distribuição de renda, né, adotando programas de complementação de renda, ou programas de distribuição, ou programas de renda de cidadania, como queira chamar em cada um dos países, para tentar garantir que esses excluídos
no caso desses países desenvolvidos, os excluídos tecnológicos, que eles tenham também alguma renda, senão eles são excluídos do mercado de trabalho e ficam sem renda, né? Então, eu acho que no Brasil a gente vai ter que pensar isso, quer dizer, num quadro em que você não tivesse grandes alterações tecnológicas, é evidente que a partir de um determinado tempo, e isso acontece também quando você acompanha programas como Bolsa Família, né, você percebe que depois de um tempo começam a reduzir as bolsas, né, especialmente para o pessoal que vem da pobreza absoluta ou que está muito na informalidade, com uma renda muito pequena. Né, então você começa a ter. Mas você está, na ponta da tecnologia, você está tendo trabalhadores que estão sendo excluídos também. Né? E como é que você garante a renda dessas pessoas? Né? Então, eu acho que no caso do Brasil, quando a gente fala como é que a gente vai progressivamente sair dessa situação? Quando você olha o que vem acontecendo em outros países do mundo, inclusive países muito desenvolvidos, né? A gente está falando aqui da Finlândia, por exemplo, a gente está falando aqui da Noruega, né? Países com altíssima renda, com excelentes IDHs, com um quadro social bastante consolidado positivamente, né? Mesmo assim você vê o crescimento de programas de distribuição de renda nesses países, exatamente porque você tem esses novos excluídos. E para os que são mais velhos, os que estão há mais tempo no mercado de trabalho, ou seja, você entra com uma reestruturação tecnológica e atinge aí trabalhadores que também estão na faixa de 45, 50, 60 anos, que ainda estão no mercado de trabalho. Para essas pessoas é muito mais difícil elas se reciclarem para outras atividades no mercado de trabalho. Então, se você não garantir a complementação de renda para esses trabalhadores, ou programas de benefícios, de renda cidadã, como são chamados em diversas partes do mundo, você não vai resolver o problema dessas pessoas. Então, para essa preocupação, eu acho que é importante que as pessoas entendam isso. Você tem, digamos, os velhos problemas, que no caso do Brasil não se resolveram, continuam. Você pode até reduzir uma parte desses problemas com esses programas. Algumas pessoas realmente saem, né, desses programas de complementação de renda, né, com a melhoria da situação social, com o crescimento econômico, com a melhoria do salário mínimo, etc. Mas novas pessoas que estavam antes no mercado de trabalho estão saindo também. Né? Então é preciso ver essas duas pontas, porque a gente não vai ter, e eu acho que para o futuro a gente tem que pensar muito nisso, né? A gente não vai ter mais uma situação que no passado se chamava do tal do pleno emprego, né? De todo mundo estar empregado, e quem está desempregado na estatística é aquele cara que no momento que foi perguntado estava saindo de um emprego para o outro, tinha acabado de sair do seu posto de trabalho e está buscando um novo no mercado. Não, você agora vai ter um desemprego estrutural um pouco mais alto, né? Até que você ataque questões estruturais também. Que questões são essas? Redução da jornada de trabalho. Esses países também estão trabalhando nisso, né? Redução da semana para 4 dias de trabalho. A gente está discutindo 6 por 1. Em vários países estão discutindo 4 por 3, né? Para caber mais gente no mercado de trabalho. É trabalhar menos para trabalhar em todos, né? Reduzir a jornada. Em vários países já está chegando em 36 horas ou menos do que isso, né, semanais, por conta disso. Porque se você não reduzir a jornada, não reduzir o tempo de trabalho das pessoas, não reduzir o número de dias trabalhados, não cabe toda a população no mercado de trabalho com essa nova base tecnológica, né? Então, tudo isso é preciso ver. Então, enquanto a gente não trabalhar essas outras questões, a gente vai ter, por um largo período, um desemprego estrutural, e para que essas pessoas não fiquem ao desamparo, enfim, é preciso que você tenha programas de complementação de renda para essas pessoas. Entendo. Ademar, eu vou trazer aqui uma participação de uma espectadora nossa, a Marenilde. Ela diz aqui o seguinte: esses índices oficiais não coincidem com a minha percepção. Eu acho que isso ilustra bem o meu próximo questionamento, porque dá para dizer que a gente está reduzindo estruturalmente as desigualdades, porque pelo que diz aqui a Marenilde e pela minha percepção, pelo que a gente observa, a impressão que dá é que essa transferência de renda ela está sendo feita das classes médias baixas, para as classes mais pobres, e não das classes mais abastadas, dos super ricos, enfim. Dá para considerar isso, que a gente está tendo uma redução das desigualdades a partir desse fenômeno de transferência de renda
das classes médias para as classes mais pobres, ou não é bem por aí? Não, é isso que tem acontecido também. E isso tem acontecido no mundo inteiro. Né? Você tem um quadro em que cada vez mais o 1%, ou às vezes até menos de 1%, o topo da pirâmide, concentra a renda barbaramente contra o restante da população. Então, quando você compara a concentração de renda dos 10% mais ricos com o restante, evidentemente essa disparidade está caindo, mas porque você está aumentando também dramaticamente a concentração de renda dentro dos 10% mais ricos, né? Porque uma parte dos 10% mais ricos, né, na verdade, são classe média, na verdade. Né? O topo da pirâmide é menos de 1%, no caso de países como o Brasil, e esses são super ricos. Né? Esses, por exemplo, o pessoal costuma brincar às vezes, não, esses não têm problema de trânsito, porque eles trafegam de helicóptero. Né? Agora, isso é uma parcela muito residual da população, mas realmente, se você comparar a concentração de renda com essas pessoas, essa concentração tem aumentado. Né? Essas pessoas pagam, se protegem pagando cada vez menos impostos, né? Criam mecanismos de defesa fiscal. Né? Então, essa é uma discussão que a gente tem que fazer também. Isso, de novo, também tem acontecido no mundo inteiro. Né? Não é um processo brasileiro. Esses anos, desde os anos 90, né, de difusão do que a gente chamou de neoliberalismo, né, serviu para você aumentar essa desigualdade em relação aos super ricos. Os super ricos realmente ficaram mais ricos ainda. Né? E aí a gente está falando de menos de 1% da população. Esse pessoal tem concentrado renda. Agora, evidentemente, se você comparar com o conjunto da população, são esses dados, não é, que o estudo do IPEA está mostrando, né, aí você tem uma redução da desigualdade. Né? Agora, realmente, você tem um processo social, político, institucional, a nível internacional, que privilegia esses chamados super ricos. Né? Você nunca teve tanta defesa desse pessoal desde a Segunda Guerra Mundial, porque o processo que você teve depois da Segunda Guerra Mundial foi um processo de prevalência do keynesianismo, né, como política a nível mundial, inclusive nos países europeus. O que era isso? Você expandia o gasto público, tentava beneficiar a população mais pobre, transformando esses pobres em mercado consumidor, e aí ativando esse mecanismo da produção em massa para o consumo de massas. Né? Então, e aí uma parte, inclusive, dos programas sociais, previdência, programa de saúde, programa de educação, visava que as pessoas não gastassem nessas atividades e pudessem deslocar essa parte da renda para consumo. Né? Então, você melhorou o padrão de consumo nos países europeus, os mais pobres tiveram acesso a uma série de bens, especialmente bens de consumo duráveis, que antes eram um privilégio dos ricos, né? Mas dos anos, isso começando nos anos 80, mas acelerando a partir dos anos 90, né? Esse período da liberalização comercial, da liberalização financeira, o que você teve é um processo cada vez maior de proteção dos super ricos que podem migrar sua riqueza para paraísos fiscais, né? Podem usar de uma série de subterfúgios e podem usar fundamentalmente do seu poder político, né, para garantir as ressalvas nas várias constituições do mundo que protejam a sua renda e o seu patrimônio de tributação. Ou seja, Adhemar, uma redução das desigualdades até a página 2, né? Porque a concentração de renda ela segue se ampliando nas mãos dos super ricos, lamentavelmente. Esse é o quadro que a gente tem. Eu tenho uma outra mensagem aqui do Paulo Castelo, onde ele diz aqui o seguinte: é importante a gente também fazer essa análise a partir do que ele traz para a gente. Na medida em que começam a impedir os trabalhadores de se aposentar devido à reforma da Previdência, estes números tendem a retroceder novamente. Essas reformas estão acontecendo no país, como ele diz aqui, a reforma da Previdência, a própria reforma trabalhista. Isso pode produzir um retrocesso nessa questão da desigualdade, Adhemar? Pode. Na verdade, uma parte desse retrocesso que você tem a partir de 2019 tem a ver com isso. A reforma sindical e trabalhista desarticula o poder dos sindicatos de resistir,
a pressão dos grandes grupos no sentido de reduzir a sua renda. Você tem a flexibilização do trabalho, uma redução das remunerações. E a questão previdenciária também funciona dessa maneira. Ou seja, quando você coloca as pessoas sob o guarda-chuva da aposentadoria, você também vincula essas aposentadorias, mantém a vinculação da aposentadoria ao salário mínimo, você garante que, como você tem políticas de valorização do salário mínimo, a renda dos aposentados cresça também. Tanto que um dos pontos importantes da agenda liberal é o quê? Desvincular as aposentadorias do salário mínimo, de forma que você possa fazer políticas de crescimento do salário mínimo, mas que isso não rebata necessariamente nas aposentadorias. Eu acho que é importante as pessoas perceberem o seguinte: quando você pensa para frente, se você quer ter uma política sustentada de melhoria da renda, e não políticas eventuais, você vai ter que ter 3 coisas que são fundamentais. Primeiro, num ambiente democrático, uma maioria política, uma opção social de uma sociedade por resolver esse problema. Então, com isso na cabeça, se isso se transforma em poder político, o que não é o caso no Brasil nesse momento, é preciso que as pessoas vejam isso claramente e votem de acordo com isso nas eleições do ano que vem, porque é preciso que você construa uma maioria social, uma maioria política favorável a um programa de redução das desigualdades. E a gente, quando olha o Congresso conservador que a gente tem hoje, a gente não vê essa maioria política. Então, sempre são tentadas uma série de medidas, como essa que eu acabei de discutir, da desvinculação entre aposentadorias e salário mínimo, de modo a você reduzir a renda das pessoas. Então, uma coisa fundamental é isso, é você ter uma maioria política, uma decisão da sociedade, no sentido de reduzir essas desigualdades e que isso se transforme em uma série de políticas. A outra questão é você ter uma organização sindical forte. Então, você precisa desfazer, de certo modo, a reforma sindical e trabalhista que você fez lá em 2017, porque essa reforma atingiu fundamentalmente os sindicatos e enfraqueceu os sindicatos que têm esse poder de buscar as melhorias de condições de renda e trabalho dos seus associados e do conjunto da classe, porque os acordos salariais no Brasil não valem só para os que são associados aos sindicatos, eles valem para todos. Então, na medida que os sindicatos lutam, eles melhoram essas condições em geral. E a terceira questão é você ter um crescimento econômico de qualidade. Porque se você não tem um crescimento econômico de qualidade, por exemplo, uma nova industrialização, processos de agregação de valor aos bens produzidos, de forma que você possa distribuir esses processos de agregação de valor, você não vai ter uma economia com melhores empregos e melhores salários, você vai crescer até o limite, que é esse limite dos prestadores de serviços, do comércio, da construção civil, etc. No Brasil, como você tem muita coisa a fazer, você pode crescer por algum tempo dessa forma. Mas se você quer realmente melhorar estruturalmente as condições, você tem que trabalhar no sentido de uma maior industrialização, agregar valor e agregar o que os economistas chamam de produtividade ao trabalho, ou seja, você tem um trabalho mais produtivo desse ponto de vista, de modo a que os sindicatos possam lutar pela distribuição desses ganhos de produtividade. Então, digamos, essa seria a forma de você ter um crescimento econômico de mais qualidade, com mais agregação de valor, de você ter essa disputa distributiva. Você também tem que... O Brasil, apesar de tudo que é falado, o Brasil tem muito pouco trabalhador na área do setor público. Uhum. O setor público paga melhor do que o setor privado em geral. Então, melhorar o emprego público, aumentar o emprego público, ele tem uma contrapartida que não só é melhorar a qualidade do serviço que é prestado para a população mais pobre, que depende mais desse trabalhador do setor público, particularmente saúde, educação, etc., mas também essa contrapartida de melhorar a renda da população também, porque o emprego público paga melhor. Então, eu acho que você tem que ver todas essas condições. Agora, isso é um processo de longo curso, que eu acho que as pessoas também têm que tomar isso em consideração. Esse estudo do IPEA está falando de um período de cerca de 20 anos, um pouco mais de 20 anos.
Isso é só o começo. A gente tem que trabalhar no sentido de ter essas condições estruturais. Melhor crescimento econômico, com mais agregação de valor, etc., etc. Uma reestruturação do ambiente sindical, de modo que os sindicatos possam lutar, né, por esses ganhos de renda, e uma decisão social de longo prazo, que muitas vezes não está colocada. Às vezes, uma pessoa de classe média reclama, né, quando o salário mínimo aumenta, porque não vai ter condição de pagar uma pessoa do trabalho doméstico. Vai ter. Ora, enquanto as pessoas ficarem na cabeça com esse resíduo do escravismo, que é você ter uma continuidade de alguma forma de trabalho doméstico, né, você também não tem esse ambiente social de maioria para você alterar essas questões estruturais de distribuição de renda. E o que a gente tem visto no país ao longo desses últimos tempos, Adhemar, é o Brasil caminhando justamente no sentido contrário disso que você dá como receita para que a gente consiga avançar na melhoria das condições de vida da classe trabalhadora, porque a gente tem uma reforma administrativa sendo discutida lá no Congresso Nacional que vai quase que ferir de morte o serviço público aqui no nosso país, vai piorar demais a situação do serviço público. A gente tem uma economia sendo reprimarizada cada vez mais, com o agronegócio crescendo, empregando cada vez menos, concentrando renda nas mãos dessa turma, acima de tudo. Ou seja, a gente está utilizando um receituário absolutamente inverso daquele que a gente deveria ter se o objetivo fosse melhorar, de fato, as condições de vida da classe trabalhadora aqui no nosso país. Adhemar, eu vou passar aqui já de assunto, estou de olho no relógio, a gente está com um tempo curto aqui, mas eu queria que você falasse também um pouco a respeito desse caso, desse escândalo que a gente teve ao longo dos últimos dias. Na última semana explodiu esse escândalo envolvendo o Banco Master, né? Fraudes ali, bilionárias, envolvendo também o Banco de Brasília, o BRB, enfim. Eu queria uma análise mais estrutural tua e, especialmente, o que é que esse escândalo que a gente viu no Banco Master pode produzir para o mercado financeiro, para o sistema financeiro em si, porque houve uma crise ali no sistema financeiro. Muita gente já indicava, inclusive, que essa situação envolvendo o Banco Master já estava dada há muitos anos e o Banco Central não agiu de maneira mais firme ao longo desse período. Enfim, o sistema financeiro entrou em polvorosa. O que é que esse episódio da fraude do Banco Master pode produzir para o sistema financeiro, na tua avaliação? Olha, eu acho que deve mostrar que você tem que aumentar tanto a regulação do sistema financeiro quanto a fiscalização em cima do sistema financeiro. E é nessa hora, quando a bomba estoura, que você vê, inclusive, uma divisão no interior do sistema financeiro entre os bancos grandões, os chamados bancões mais tradicionais, etc., que, pelo tamanho, são os que vão pagar a maior parte da conta dessa quebra no final da história, e essas chamadas inovações tecnológicas, né? Bancos virtuais, fintechs, etc., que surfam na onda exatamente da desregulação, né? Das possibilidades criativas, né? E aí essa criatividade a gente tem que sempre colocar entre aspas, porque você tem criatividade para o bem e tem criatividade para o mal. Né? E às vezes, para ganhar dinheiro, a criatividade para o mal opera com mais eficiência do que a criatividade do bem. Né? Então, o que a gente está vendo é isso. Né? Não só nesse episódio do Banco Master, como no episódio anterior, onde ficou constatada a lavagem de dinheiro pelo PCC, né? Mas a gente tem a articulação com líderes religiosos de igrejas pentecostais. Você tem uma série de questões que deveriam levantar aí a necessidade de você ampliar a fiscalização, ampliar a regulação do sistema financeiro, né? O papel do Banco Central e a articulação entre o Banco Central e a Polícia Federal, né? Porque vários desses casos são casos de polícia. Né? O que você tem é o contrário, né? A articulação desses novos mecanismos financeiros que são criados, né? Dos quais o Banco Master é apenas um exemplo, e todo esse mundo do crime e da informalidade do outro lado, mas também o mundo da política, né, que a gente viu aí. Né? Então, as articulações para tentar salvar o banco, elas passaram por onde? Passaram por governadores de Estado, né, por instituições
públicas de nível estadual, municipal, etc., para colocarem dinheiro de modo a evitar, a tirar no caso, não foi nem tirar, mas é evitar que o banco morresse, é mantê-lo na UTI operando, né? Então, isso mostra, digamos, essa necessidade de você aumentar a regulação, né? Aumentar a fiscalização, né? Essas coisas são do Banco Central, e nos casos em que essa fiscalização começar a constatar problemas mais graves, uma articulação evidente entre o Banco Central e a Polícia Federal, né, nesses casos, de modo a que você possa evitar que as coisas cheguem a esse nível, né? Agora, o Ademar, e a atuação do Banco Central nesse episódio? Porque, mais uma vez, como eu disse ainda há pouco, muita gente questionava essa situação envolvendo o Banco Master, porque ela já estava dada já há bastante tempo. Houve ali aquela situação envolvendo a tentativa de compra do BRB, o Banco de Brasília, do Banco Master. O BRB está envolvido até o último fio de cabelo com esse escândalo de fraude. Enfim, não só o BRB, uma série de agentes públicos ali, a classe política em Brasília também está empolvorosa. Mas... Aquilo tudo, Anderson, só uma coisa para a gente lembrar, é tão suspeito que alguns meses antes do BRB, né, do Banco de Brasília, colocar alguns bilhões aí, né, estimar o valor do Banco Master em alguns bilhões, se eu não me engano, 2 bilhões ou 2 bilhões e pouco, né, o BTG tinha avaliado em R$1, né? R$1. Ou seja, o BTG dava um valor de mercado de R$1 e o BRB dava um valor de mercado de mais de 2 bilhões de reais. Tem um problema evidente de avaliação que não é técnico nessa brincadeira, né? Definitivamente não é técnico, não é problema de avaliação, isso é má intenção, né, Ademar? Acima de tudo, que a gente observa aí é uma má intenção para favorecer ali a turma lá do Daniel Vorcaro, enfim, que é o dono, foi preso, inclusive, o Daniel Vorcaro está preso atualmente, enfim. Mas como é que se avalia, Ademar? Eu queria aprofundar esse debate a respeito do Banco Central. A atuação do BC diante dessas suspeitas já estavam colocadas. O Banco Central não demorou demais a agir nesse processo envolvendo o Banco Master? Olha, eu não sei quais as informações que o Banco Central dispunha, né? Eu não tenho as informações da fiscalização do Banco Central. Agora, é evidente, eu estou constatando só por esse diferencial aí, que é o que veio à tona, né? Enquanto um banco avaliava em R$1, o outro banco avaliava em 2 bilhões de reais. Evidentemente que tem um problema aí, e se o mercado, uma parte do mercado avaliava em R$1, isso quer dizer que tem um problema que o Banco Central não estava vendo de perto, ou se estava visualizando, não tomou as medidas necessárias. Não, então é preciso a gente voltar para esse ponto aí. Até quando houve, não é? E esses problemas eles são conhecidos desde a presidência anterior do Banco Central, não é? Tanto que alguns bancões atuais começaram a vociferar contra o Roberto Campos Neto, que é o antigo presidente do Banco Central. Não é? Ou seja, o problema está longe de ser novo. E, aparentemente, o Banco Central tinha pelo menos indícios que deveriam ter levado à tomada de decisões aí no sentido de, no mínimo, ampliar a fiscalização para saber exatamente o que estava ocorrendo, né? Aparentemente, o Banco Central foi lento na tomada de decisão, para dizer o mínimo, que é o que a gente pode dizer sem as informações. Né? Ademar, eu tenho aqui mais uma participação da Maré News. Ela diz aqui o seguinte: pior ou igual ao escândalo do Master é o investimento do governo do Rio na instituição, mesmo com parecer contrário dos órgãos reguladores. Vai lembrar aqui que o governo do estado do Rio de Janeiro investiu ali, se não estou enganado, 2 ou 3 bilhões de reais do Rio Previdência em fundos do Banco Master. Lembrando aqui que o Rio Previdência é o fundo dos servidores, Fundo de Previdência dos Servidores aqui do estado do Rio de Janeiro, ou seja, o governador Cláudio Castro também está enrolado com essa situação. E ela pergunta aqui: o governo sairá impune? Como é que você avalia, Ademar, essa situação de governos de estado investindo recursos altíssimos dos servidores, porque esses fundos são fundos de investimentos dos servidores, fundos de previdência, investindo
em bancos aí que estão enrolados até o último fio de cabelo. Falta uma análise mais firme, mais precisa também dos órgãos internos dos estados na hora de fazer esse tipo de investimento, o Adhemar. Isso, mais uma vez, é o que você falou, isso é incompetência ou é má intenção? Olha, no caso do Rio de Janeiro, o que a gente sabe é que o Tribunal de Contas do Estado disse explicitamente, orientou explicitamente a que não fosse feito esse tipo de investimento. E ele foi feito apesar disso. Ora, quando o Tribunal de Contas orienta nesse sentido, vale lembrar que o governador Cláudio Castro dispõe de maioria no Tribunal de Contas. E esse Tribunal de Contas, onde ele tem maioria, orientou ele a não fazer a operação. E mesmo assim a operação foi feita. Eu lembro lá atrás, no governo Fernando Henrique, em 1995, aconteceu a mesma coisa no caso do Banco Econômico. Várias instituições públicas colocaram dinheiro no Banco Econômico, que era um banco que estava para quebrar, naquele momento. E a justificativa foi a mesma que alguns gestores colocaram agora. Ora, a taxa de juros que o Banco Master estava oferecendo, só um maluco não colocava dinheiro lá. Quando é exatamente o contrário. Quer dizer, quando você está pagando muito, é que você está numa situação de quase inadimplência. Ou seja, só um maluco é que coloca o dinheiro lá. E a gente sabe que não é um maluco. Quando a gente olha quem colocou o dinheiro, a gente vê claramente o dedo da influência política. Então, não é à toa que quem colocou dinheiro lá no final da história foram instituições de governos estaduais, instituições de governos municipais, que acabaram tentando cobrir esse buraco do banco. Então, evidentemente, existe aí uma articulação política que tem que ser avaliada também, tem que ser investigada. Eu acho que mais do que nunca é necessário que a Polícia Federal ajude o Banco Central, porque o Banco Central tem evidentes limitações. Ele pode avaliar na questão da estrutura dos bancos, mas ele não pode sair desse ambiente do mundo financeiro. E a gente está olhando de longe, pelo menos, a estrutura de decisão não ficou restrita ao ambiente financeiro. Então é preciso que essas investigações caminhem além do Banco Central, pela utilização da Polícia Federal e de outros instrumentos para você chegar efetivamente a ter uma avaliação precisa do que foi feito e, evidentemente, se foi feito, e tudo indica que foi feito um mecanismo aí que saiu da legalidade, é preciso incriminar as pessoas que levaram adiante esses mecanismos. Sem dúvida alguma, esse, acima de tudo, é um caso de polícia, como está claro aí a partir das investigações da PF, que o próprio Banco Central trouxe aí em relação a esse tema. Adhemar, eu quero mudar de assunto aqui rapidamente, porque queria falar um pouco sobre o Banco Central, continuar falando sobre o Banco Central, só que a partir da sua direção, porque o Gabriel Galípolo, o presidente do BC, ontem, ele criticou durante uma audiência pública lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal o que ele chamou de especialistas de WhatsApp e defendeu a autoridade do banco na manutenção dos juros estratosféricos na nossa economia. Enfim. Ademar, parece que o presidente do BC está convencido mesmo de que a melhor alternativa para a nossa economia é manter os juros altos, mesmo que o governo que o indicou tenha saído daquela pasmaceira e começado a questionar as decisões do Copom. A gente teve aí mais recentemente a manutenção da Selic em 15 pontos percentuais, algo que foi muito criticado, inclusive, pelo próprio Fernando Haddad. Eu queria uma análise tua a respeito desse entendimento do Gabriel Galípolo de que os juros devem se manter aí altos, do entendimento não só do Galípolo, mas do Banco Central. A decisão foi unânime. Como é que você avalia esse momento e, especialmente, como é que isso impacta esse cenário de crescimento da nossa economia? Porque há muita gente questionando a Selic, especialmente por conta de um quadro onde a economia meio que estaciona. Como é que você avalia a manutenção da Selic nesse índice de 15 pontos percentuais ao ano? Olha, eu acho que até o Banco Central, o Galípolo está defendendo o que ele já fez. Então, eu acho que ele está fazendo uma defesa olhando para o retrovisor. Só que quando você olha para frente, inclusive se o Banco Central quiser ser coerente com
as suas ações, e suas ações tentam refletir o que o mercado financeiro quer, né? O próprio Boletim Focus do Banco Central, que toma essas avaliações de agentes do mercado, né, já aponta para o ano que vem uma redução. Né? Uma redução, a estimativa é que caia para 12%, que ainda é muito alto, né? Mas é uma redução. Então, é provável que na primeira ou na segunda reunião do Copom do ano que vem, né, se isso não vier ainda em janeiro, seguramente virá na segunda reunião, né, de começar a baixar a taxa de juros. Né? Então, eu acho que o Galípolo está fazendo uma defesa, na verdade, do que já foi feito, do que ele olha para o retrovisor. Né? No máximo para frente, isso talvez valha do ponto de vista da cautela. Agora, se ele insistir nessa posição, ele vai estar contrariando, inclusive, o que o próprio Banco Central tem usado como medida, que é essa vontade do mercado, que é expressa no tal do Boletim Focus. O Boletim Focus aponta já para esse ano que a inflação vai ficar dentro dos parâmetros da meta, ou seja, ela vai estar próxima do patamar superior da meta da banda, né, de taxa de juros. 4,5%, né? Vai ficar por volta de 4,5%, um pouco menos do que 4,5%, né? Já está apontado para esse ano. Para o ano que vem, menos ainda, né? E o próprio Boletim Focus aponta uma redução da taxa de juros ao longo do ano que vem, fechando o ano na faixa de 12%. Então, se o Galípolo não quiser fazer lá na frente reduções bruscas da taxa de juros, ele vai ter que começar ainda no início do ano a processar essas reduções, que eu acho que é o que vai acontecer. Ou na primeira ou na segunda reunião do Copom do ano, a taxa vai começar a menos, é claro que você tem alguma grande modificação no cenário externo, né, que não está descartado, o mundo está uma incerteza só, né, ele teria que fazer um outro programa inteiro para discutir sobre trumpismo e essas coisas, né, mas a gente sabe das incertezas do cenário internacional, mas a menos que você tenha alguma grande incerteza, uma nova discussão de tarifaço, uma guerra internacional, alguma coisa desse tipo, né, provavelmente o que está apontando aí o próprio Boletim Focus, ou seja, não sou nem mais eu já estava criticando de antes, agora é o mercado que está dizendo, vai diminuir, né, no ano que vem, e se ele não quiser se descolar dessas estimativas do próprio mercado, que é o que ele diz que segue, né, ele vai ter que começar a reduzir a taxa de juros, se não na primeira reunião do ano, ao menos a partir da segunda reunião do Copom do ano. Agora, o Adhemar, sinceramente, ter um horizonte de uma redução da Selic de 3 pontos percentuais, passando a 12% no período de um ano, é de doer, viu, Adhemar? 12 pontos percentuais, 12% é um negócio ainda inacreditável, e a perspectiva que está colocada é para que só no final de 2026 a gente consiga atingir esse índice. Enfim, vamos continuar comentando, analisando aqui as questões de economia. Eu não sei se a gente ainda vai conversar ao longo desse ano de 2025, ouviu, Adhemar? Mas já quero aproveitar e deixar aqui o meu desejo de um ótimo 2026 para você, boas festas, enfim, a gente volta certamente a conversar ao longo do ano que vem, caso não nos encontremos aí ao longo do próximo mês de dezembro, mas já aproveito e deixo aqui meu desejo de um ótimo fim de ano para você, boas festas, e teremos muitos assuntos aí para tratar no próximo ano, ano eleitoral, muitas questões importantes que vão ser trazidas aqui, inclusive na área da economia. Obrigado por você ter apoiado aqui ao longo desse 2025, mais uma vez, faixa livre, viu, Adhemar? Obrigado, Anderson. Uma boa virada de ano para você também, para os que nos acompanham aí pelo Faixa Livre, né? E vamos seguir conversando para tentar entender as coisas que nem sempre são tão tranquilas de serem entendidas, mas eu acho que o Faixa Livre cumpre aí um papel contra-hegemônico importante de apresentar o outro lado, né, das coisas. Grande abraço, Anderson. Grande abraço, obrigado pelas palavras. Até a próxima. Até a próxima. Conversamos aqui com Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, que é economista, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia aqui do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, e também assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP.